Contador, você quer saber quais são as 5 ferramentas para que você desenvolva uma gestão inteligente na sua empresa contábil? Assista esse vídeo até o final e fique por dentro. Olá, eu sou Fabiano Azevedo, empresário contábil, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as 5 ferramentas para que você faça uma gestão de processos no seu escritório de contabilidade de forma extraordinária. Antes, eu quero agradecer a Fortes Tecnologia por essa excelente parceria e por sempre estar gerando conteúdos e também oferecendo estratégias inteligentes para o mercado contábil. E também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, se inscreve no canal e deixa um like. Pessoal, falar sobre ferramentas, falar sobre sistemas que nos ajudam a rotina da contabilidade a ser mais automatizada, a criar uma comunicação mais eficiente com o time e também com o cliente, é falar de contabilidade digital, né? É falar sobre o contador consultor, a contadora consultora, que hoje entrega soluções de uma forma muito mais eficiente e se tornou um profissional muito mais próximo, muito mais pessoal com o seu cliente, com as empresas, ok? Entrega de forma com mais pessoalidade aí as estratégias e as soluções para as empresas dos seus clientes. Então, eu trouxe aqui 5 exemplos para que vocês entendam como esses sistemas podem nos ajudar a destravar os nossos processos, a melhorar a nossa apresentação de soluções para os nossos clientes. O primeiro sistema que eu normalmente menciono é um sistema contábil web. Por quê? Porque o sistema contábil web te traz mobilidade e também segurança em relação aos dados que você tem ali, de todo o trabalho que você construiu em relação à empresa do seu cliente. E dentro dessa possibilidade do sistema contábil web, que a gente sabe que tem excelente no mercado, inclusive o Fortes Web é uma excelente opção para você que quer realmente oferecer ao seu cliente soluções através de mobilidade. Eu trago um pouco da minha história enquanto contador, enquanto empresário contábil, que passou por essa fase mais tradicional, sem o sistema web que entregasse uma solução mais diferenciada para o nosso cliente. Há alguns anos atrás, antes de trabalhar com o sistema web, nós temos clientes, na verdade, em outras cidades e outros estados do Brasil, e quando a gente precisava apresentar relatórios gerenciais, um balanço, um balancete, a gente precisava levar todos os relatórios de forma impressa para o nosso cliente. E isso era um gargalo muito grande, era um gap muito grande que a gente tinha dentro da nossa empresa de contabilidade, porque muitas vezes a gente não fazia ideia de qual razão, por exemplo, o cliente ia questionar. Qual era a razão que o cliente ia questionar? Nossa, esse saldo aqui, por que esse saldo está alto? Por que esse saldo está baixo demais? Eu queria entender um pouco mais sobre isso. E aí a gente tinha que imprimir muita coisa e levar para o nosso cliente para que a gente não perdesse ali a conexão em relação à nossa reunião. Mas quando ele questionava algo que a gente não tinha levado, existia um protocolo, um processo que era muito longo, porque a gente tinha que ligar para a nossa empresa de contabilidade, falar com o responsável, ele gerava o relatório, enviava por e-mail, a gente recebia por e-mail lá na empresa do nosso cliente, a gente imprimia esse relatório e aí a gente apresentava e tirava a dúvida do cliente. Veja que processo lento, que processo demorado, como isso descredibilizava a nossa entrega em relação ao nosso trabalho, né? Como a nossa imagem ficava comprometida ali para o cliente. Depois que implantamos o sistema contábil web, a gente percebeu que hoje nós temos uma mobilidade que isso facilitou muito o nosso trabalho. Então, em todas as apresentações e qualquer consulta que a gente tenha que fazer para ele na entrega de relatórios gerenciais, quando a gente vai demonstrar os resultados da empresa dele, em qualquer situação, isso acontece de forma muito automática e muito automatizada. Então, esse processo longo e cheio de gaps e cheio de gargalos foi eliminado simplesmente porque a tecnologia chegou através de um sistema de contabilidade web, ok?
Um segundo sistema que normalmente eu falo, que traz uma automatização muito grande no processo, inclusive de conformidades, de atendimento de conformidades, é o RP de gestão. O RP de gestão, ele faz com que o seu cliente consiga, através do próprio RP de gestão, gerar soluções menos burocráticas dentro da empresa dele, ou seja, emitir nota fiscal de forma menos burocrática, ter um estoque organizado de forma mais econômica em relação a tempo, mais robotizada, porque existe um robô organizando o estoque, as notas fiscais que são faturadas, e faz com que esse próprio cliente também tenha uma gestão financeira dele através desse RP de gestão, que faz também essa administração em relação às finanças. Do outro ponto de vista, a gente tem a contabilidade em relação ao RP de gestão, porque, afinal de contas, se o nosso cliente trabalha com esse RP e a contabilidade também, a gente consegue, de forma remota, coletar todos os dados e todos os arquivos que são necessários para que a gente importe de uma forma muito simplificada para o nosso sistema contábil web e faça apurações e entregue as conformidades que o fisco exige em relação à empresa. Então, veja, nós temos um sistema web, um sistema contábil web que traz uma automatização e uma mobilidade muito grande, que causa diferenciação na entrega dos nossos relatórios, elimina esse longo processo quando o cliente precisa de algo que esteja um pouquinho ali fora da curva, fora do que você imaginou. Nós temos um RP de gestão que faz com que o nosso cliente sinta um impacto dentro da rotina dele, porque ele é automatizado, e que a nossa contabilidade também consiga importar os dados de forma muito mais automatizada por conta desse acesso remoto e integrando com o nosso sistema contábil web. O que eu costumo dizer, inclusive, é que dentro de um sistema contábil web com um RP de gestão, você consegue estabelecer um novo tipo de relação com o seu cliente. Afinal de contas, você não vai precisar mais ligar tanto para o seu cliente para cobrar relatórios, para cobrar arquivos, para que você cumpra com conformidades que para ele não tem nenhuma geração de valor, que não impacta na lucratividade do negócio dele, ok? E aí a gente passa para um terceiro sistema, que é o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas ele é extremamente importante para os processos de uma empresa. Muitas vezes, a gestão contábil desenha os processos, e esses processos estão definidos, mas eles não são respeitados porque você não faz com que a sua equipe tenha que cumprir com esses processos. Quando você tem um gerenciador de tarefas, você consegue colocar esses processos dentro desse gerenciador e a equipe tem o hábito de cumprir com o passo a passo de cada processo dentro daquele gerenciador. Você consegue acompanhar, inclusive, todas as entregas, o que é que tem em atraso, o que é que não tem em atraso, qual é a demanda que o cliente está entregando para a sua empresa. Através de um gerenciador de tarefas, inclusive, de processos, você consegue automatizar o envio da folha de pagamento, do FGTS, do INSS, através desse robô, porque ele faz todo esse processo de entrega. Ele tem plataformas, ele tem comunicação mais direta com o cliente também. Então, esse terceiro sistema que a gente fala dentro da contabilidade digital, ele também traz esse impacto muito grande. Ele faz com que você centralize os processos, centralize as demandas e assim você consiga, enquanto gestor, ter uma maior assertividade nas cobranças em relação ao seu time e consiga, inclusive, evitar aquelas indesejadas multas do fisco. Quantas vezes o nosso time esqueceu de entregar uma declaração porque ele não tinha que cumprir com a demanda de processos, ele não tinha um gerenciador de tarefas. Quantas vezes ele estava prestes a cumprir com aquela conformidade e não cumpriu, não foi por conta de procrastinação, foi porque algo aconteceu ali, ele esqueceu de enviar, de transmitir a declaração e, nesse momento, ele perdeu o time de cumprir com a obrigação e você, enquanto responsável por aquela empresa, precisou arcar aí com esse prejuízo financeiro dessas indesejadas multas do fisco, ok? Nós temos também um quarto, que eu digo sempre que é muito importante, que é o sistema de captura de nota fiscal, que eu falo de controle até fiscal. Porque o que acontece? Muitas vezes, as empresas
Nem todas as empresas dos nossos clientes têm sistemas automatizados, têm uma ERP de gestão. Então, eles ficam muito dependentes de receber a nota fiscal, de receber o XML que o fornecedor enviou. E aí, se você tem um sistema de captura de nota fiscal dentro da sua empresa de contabilidade, você consegue também cumprir com esse tipo de conformidade, você consegue fazer o seu trabalho, a sua rotina, sem estar cobrando do cliente algo que, para ele, mais uma vez eu repito, não tem nenhum tipo de valor, ok? E aí a gente passa também para o quinto sistema que eu normalmente utilizo, que é um sistema de controle fiscal, um sistema de controle de CND. Quantas vezes o nosso cliente precisou de ter um controle maior sobre a situação fiscal dele, precisar de participar de uma licitação e não conseguiu porque ele tinha esquecido de pagar determinado imposto, determinada guia, e quando ele esqueceu, ele ficou sem a certidão, e aí, quando ele precisou, ele não tinha certidão, mas dentro da rotina da empresa de contabilidade é muito difícil que o time tenha tempo para acompanhar mensalmente todas as situações fiscais de todos os clientes em todas as esferas. Então, você tem um sistema de controle fiscal, um sistema que controle até de forma preventiva isso, com certeza vai trazer, vai agregar muito ao seu cliente. E também a você, porque também existe o risco, né, da falta de cumprimento de alguma conformidade que a contabilidade, às vezes, só descobre ali quando o cliente precisa de uma certidão, quando ele precisa comprovar a negatividade de débitos, enfim, para participar de alguma concorrência. Então, é muito importante que dentro dessas 5 dicas, você entenda como a contabilidade consultiva vem se transformando, vem conseguindo entregar valor através da contabilidade digital. Tem um caminho que eu sempre digo, que você precisa ser digital para se tornar consultivo. E isso, de fato, acontece e é uma realidade que impacta nas empresas, nos clientes. Ora, quando a gente fala de contabilidade digital, a gente está falando de modelos de contabilidade. A gente sabe que hoje a gente tem a contabilidade tradicional, a contabilidade digital e consultiva e a contabilidade online. E o fisco, ele é o grande amigo da contabilidade tradicional, porque hoje as empresas contratam a contabilidade, contratam o contador exatamente por conta da obrigatoriedade de entrega de conformidades. O contador tradicional, o digital, consultivo e online, ele não é uma opção atualmente para a contabilidade. Desculpa, ele não é uma opção para as empresas. Ele é uma obrigação, porque o fisco exige isso. No momento em que, enquanto contabilidade, você tem um sistema contábil web que gera relatórios, que demonstra a lucratividade da empresa, como está a precificação, você consegue fazer essa análise. No momento em que você tem uma RP de gestão que faz com que o seu cliente não precise estar sendo cobrado por você, que você consiga gerar relatórios, que você consiga acompanhar o estoque dele. Quando você tem um gerenciador de tarefas para fazer com que tudo fique mais automatizado e o seu cliente receba tudo de forma antecipada, inclusive os impostos. Quando você tem um sistema também que cuida de forma preventiva das certidões dele, outro sistema que faz a coleta de tudo de XML, de tudo que ele comprou, isso faz com que você consiga gerar valor para o seu cliente. Então, independente da obrigatoriedade do fisco, aquele cliente, aquela empresa vai querer contratar o contador porque ele é um agente de transformação, porque ele tem sistemas que possibilitam que ele tenha tempo para fazer com que exista aí uma geração de valor, uma entrega de solução que faz a empresa dele prosperar no mercado, se tornar mais competitiva. É muito importante a gente perceber isso, e isso vai muito mais além, né, que a empresa do nosso cliente é o sonho do nosso cliente. Então, imagine que ele quer que o contador cuide do sonho dele com ele, que ele quer que o contador faça com que o sonho dele se preserve e amadureça e prospere dentro do mercado. Não só entregando soluções que muitas vezes ele nem sabe que existe, ok? Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre esses 5 sistemas que ajudam nos processos da sua empresa de contabilidade, inclusive para que você entregue mais solução para os seus clientes. Espero ter ajudado e em breve a gente vai vir com mais conteúdo para vocês.